Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, vamos tratar de um assunto de suma importância hoje aqui. Quero falar com os irmãos um assunto muito forte concernente à palavra de Deus, ensinamento das nossas vidas e também informando aos irmãos que os irmãos que deixou no comentário que quer saber tudo sobre maquiagem, sobre uso e costume a respeito também dos adornos, brincos, pinces e etc. Eu quero estar trazendo aqui um vídeo explicando passo a passo para os irmãos sobre maquiagem, sobre vestes e também sobre uso e costume na luz da palavra, irmãos, para que você possa entender e possa esclarecer as suas dúvidas e também, mediante ao estudo bíblico, mediante ao ensinamento da palavra de Deus, você precisa também estar buscando de Deus a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, para que possa te guiar e te conduzir em toda a sua maneira de viver. Melhor do que ninguém a nos convencer a andar em uma vida santa e reta diante de Deus, não existe uma pessoa melhor do que o Espírito Santo de Deus da verdade. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu queria falar aqui a respeito de relacionamento com Deus. Eu quero que você entenda o que é um relacionamento com Deus. Há muitos irmãos que têm dúvida como manter um relacionamento com Deus, como ter intimidade com Deus. Eu vou te explicar passo a passo a respeito de uma intimidade, um relacionamento com Deus e como você manter este relacionamento com Deus e a sua vida ela mudar completamente, espiritualmente e a sua intimidade com Deus. Vamos lá. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, verso 32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36 vai dizer: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando fala o Filho aqui, está falando de Jesus. Se Jesus verdadeiramente nos libertar, então nós seremos livres. Livre do que, pastor? Livre da prostituição, livre do adultério, livre da mentira, livre dos vícios, livre da pornografia, livre de todas essas imundícies que o mundo nos proporciona para poder nos iludir e para tentar nos afastar da presença de Deus. Então vamos lá. A palavra, quando você olha na Bíblia e vê: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso traz um ponto de interrogação, porque muitas das vezes você que está me ouvindo conhece alguém que cita as Escrituras Sagradas, que conhece a palavra, mas não é liberto, compra e não paga, mente, faz coisas erradas. Alguns vivem totalmente distante de Deus e das coisas de Deus e conhece a palavra. Então por que não é liberto? Porque eu vou te explicar. Conhecer a palavra de uma forma material, muitos conhecem e dão até palestra. Muitos teólogos que dão palestra, que dão cursos teológicos, alguns deles não têm relacionamento com Deus, mas têm um conhecimento material, o conhecimento do estudo normal, como um professor que estuda e forma em português, forma em matemática, forma em inglês, forma em espanhol, assim, e vai dar aula, informações, conhecimento. Quando a Bíblia Sagrada ela fala de conhecimento, não é o conhecimento que você conhece. Quando a Bíblia fala de conhecimento, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. E sereis libertos. Então, conhecer a verdade, que é Cristo Jesus, a gente é o quê? Liberto. Conhecimento pautado na Bíblia de uma forma espiritual que Deus transmite para a gente. É ter intimidade, conhecimento, quer ter relacionamento. Deus fez Adão
E a Bíblia diz que Deus fez Eva da costela de Adão. E a Bíblia diz, e Adão o conheceu, ambos o se conheceu. Quando a Bíblia fala de conhecimento, está falando de relacionamento. Quando fala em Oséias 4,6, o meu povo estão perecendo porque o faltou conhecimento. Não é que faltou conhecimento de saber as Escrituras Sagradas. Faltou conhecimento do povo de intimidade, de relacionamento. Porque, na verdade, o povo conhecia as leis, conhecia a palavra. Só que o povo, na época de Oséias, não estava praticando a palavra. Não estava tendo relacionamento com Deus. Então, quando você vê na Bíblia a palavra conhecer, conhecimento está falando de relacionamento. Porque o que Deus quer da gente é o que? Relacionamento. E isso, veja bem que quando a gente está no processo de namoro, é aquela alegria toda. O noivado já é algo mais compromisso, mais profundo. Já é algo mais fundo, que é o noivado. O seu foco, o seu objetivo é o seu noivo, é a sua noiva. Você sabe que vai casar e assumir uma responsabilidade de dar satisfação a ambas as partes. Então, quando a Bíblia fala em Mateus 25, das 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, que estava esperando o noivo, e à meia-noite ouve-se um grito dizendo, aí vem o noivo. Isso aqui é muito importante porque ouve-se um clamor, aí vem o noivo. Quem foi que gritou, que clamou, dizendo, aí vem o noivo? Certamente, esses representam aqueles que pregam a verdade e estão alertando o povo que aí vem o noivo. E a noiva precisa estar preparada. O noivo aqui é Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. E nesse intervalo de tempo, nós estamos cada dia mais se preparando e cada dia mais preparados para poder encontrar com o noivo que é Cristo. Enquanto esse momento ímpar, este momento crucial da igreja não acontece, a gente estamos aqui como noiva, preparadas para encontrar com o noivo. Só que nós sabemos que tem 10 virgens loucas e 10 virgens prudentes. As prudentes, elas têm azeite e suas lamparinas estão acesas. As loucas, as suas lâmpadas estão se apagando. Estão juntas, todas dormem. Só que a diferença é que a que tem azeite, essa que tem azeite, ela vai acordar. Essa que tem azeite vai ouvir o grito de alguém. Aí vem o noivo. E as outras loucas estão dormindo. Quando ouve-se o alarido, a Bíblia diz que o quê? Assim que o prudente vai, entra, as portas se fecham. Quando as outras acordam, é tarde demais. Vai dizer, vai e comprar azeite. Então, para muita gente, para muitas virgens loucas que estão negligenciando as coisas de Deus, levando a boi-maria, empurrando com a barriga, não vai ouvir o soar da última trombeta. Não vai. Embora as prudentes todas dormiram, só que quem tem azeite ouve o barulho da trombeta, o tocar da trombeta. Ouve alguém clamando, aí vem o noivo. Então, veja bem que a Bíblia, ela compara esse relacionamento o tempo todo de noiva. Um sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele só poderia casar com uma mulher virgem, que nunca tinha sido tocada por homem algum, sem mancha, sem mácula. O sumo sacerdote do Antigo Testamento representa o nosso Cristo, que é o sumo sacerdote. Do mesmo jeito que o sumo sacerdote casava com uma mulher virgem, do mesmo jeito, Jesus ele vai casar com uma igreja virgem. Virgem em quê, pastor? Em santidade. Virgem em pureza espiritual. Virgem de uma vida separada para Deus. Jesus não vai vir buscar uma amante, que é amante do mundo. Qual é o noivo
que quer ter uma noiva que tem amantes. Nenhum noivo quer uma noiva que tem amantes. É tanto que no livro de Jeremias, o Senhor vai comparar Israel como prostituta, porque está vivendo em idolatria com outros deuses. Então o Senhor a compara como uma prostituta. Do mesmo jeito, Cristo, quando uma pessoa vive na dubiedade, que não sabe o que de fato quer, que é o relacionamento, o foco, o propósito, que é casar com o noivo, que é Cristo, e vive em uma forma vivendo sendo amante, hoje eu quero Jesus. Eu quero servir o Senhor, caminhar na presença de Deus, eu quero morar no céu. Quando é amanhã, essa mesma pessoa já está se tornando amante do mundo, porque está se entregando aos meros prazeres que o mundo está proporcionando a ele ou a ela. Então veja bem que Cristo não vai vir buscar uma noiva que é amante do mundo. Ele vai vir buscar uma igreja que sabe o que de fato quer para a vida. E quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo. Eu estou falando de nós que somos a igreja. Eu estou falando de mim e de você. Nós congregamos e buscamos alimento espiritual e fazemos parte do corpo de Cristo. Só que a nossa vida cristã não está resumida em 3 dias de culto na semana. Não está resumida em 4 dias de culto ou 2 dias de culto e 2 horas que tem ali de culto. A nossa vida cristã, ela está resumida em viver o nosso cotidiano com um comportamento de uma noiva virgem, que desvia-se do mal, que não lembra do patriarca Jó, desviava-se do mal porque temia a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela vai se desviar. Uma noiva que teme a Deus, ela vai se desviar da mentira, ela vai se desviar da fofoca, ela vai se desviar dos enganos que Satanás está proporcionando a ela. Ela vai se desviar dos prazeres carnais e momentâneos. Então, quando a Bíblia fala de relacionamento, está falando de intimidade. Quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, a Bíblia fala que o diabo crê que estremece. E para que uma pessoa que conhece mais de Bíblia do que Satanás, em Mateus capítulo 4 é uma prova verídica disso. Entre uma discussão entre Satanás tentando pegar Jesus, dizendo, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus vai também conhece a palavra, vai dizer, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Te lança daí lá embaixo que está escrito que os anjos vai te guardar. Ele vai dizer também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo tem argumentos bíblicos, teológicos e conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que o diabo, ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele perdeu o vínculo que ele tinha com Deus por causa da sua rebelião e por causa da sua desobediência. Ou seja, em nossos dias, posso ser sincero, muitos conhecem a palavra de Gênesis, Apocalipse, expressa bem, fala muito bem e até convence as pessoas pelo conhecimento que tem. Só que perdeu o relacionamento com Deus. Quem olha para Pedro, o apóstolo Pedro, homem indouto que não tinha letra, que não é letrado, mas ele tinha relacionamento com Deus. Mais vale o relacionamento com Deus do que o conhecimento da Bíblia toda. É melhor conhecer um versículo e praticar, e através desse versículo você ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, do que conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e não ter relacionamento com Deus. Você entende a profundidade do que Deus traz ao nosso coração em uma palavra simples, mas cheia de Deus, nos ensinando a ter relacionamento com Deus? O que é relacionamento com Deus? Pastor, agora me explica como que eu vou ter um relacionamento com Deus. Lembra quando você estava namorando, você noivou e você casou? Pois é, agora você vive uma vida casada, dentro de casa. Você dá assistência ao teu marido e o teu marido te dá assistência. É desse jeito Deus. A gente tem um relacionamento com Deus, nós dá assistência à nossa vida prestada a Deus de louvor, de adoração, e Deus, em contrapartida, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça que é grande, Deus vem e também nos dá assistência.
Quantos de nós vivem milagre e providências de Deus que Deus manda? Quantas as vezes, irmãos, a minha casa aqui, eu pago prestação por mês. Às vezes falta 2, 3 dias, eu não tenho a prestação e eu vejo Deus mandando, eu vejo o próprio Deus agindo. Às vezes uma pessoa de longe, que não tem convívio comigo, fala assim: pastor, Deus mandou te abençoar com essa continha e eu vou ver justamente a prestação da casa. Então você entende? Às vezes Deus nos prova, sim, para que a gente venha ser aprovado e aprender a confiar em Deus. Então, a gente precisamos ter esse relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, já vai nos ensinar. Primeira coisa, entra para dentro do teu quarto e, em particular, fale com Deus, que, em particular, Deus vai te responder. Notastes que o Senhor fala, observastes que o Senhor fala, entrar para dentro do teu quarto. Por quê? Quarto fala de casa, ou seja, em nossa casa é onde nós passa, às vezes, a maior parte do dia, da noite. Então, na nossa casa é onde nós temos acesso a muitas coisas hoje por meio da tecnologia. Então, mediante tantas informações, tantos atrativos mundanos que está em nossa volta, permeando dentro do nosso lar, através de um aparelho de celular, através de um computador que você tem em casa, mas você prefere ouvir mensagens, ouvir testemunhos, estudar. Então, o quarto está falando de uma intimidade de Indiana. Então, como que eu vou ter intimidade com o Senhor? Prestando 2 horas de culto a Deus? Não. A mensagem, muitos podem chegar em um culto, ou talvez aqui no canal dizer bem assim: pastor, que mensagem boa. Mensagem boa não muda a nossa vida se não tiver prática dela. O que muda a nossa vida é depois que eu escuto essa mensagem e se eu for praticar. Ah, mas que irmão sábio, que irmãos com palavras bonitas. Nossa, que pregação que você fez perfeita. Pregação perfeita não salva ninguém se não tiver prática. Pregação perfeita não transforma a nossa vida se nós não praticar o que nós ouvimos. A pessoa pode ir em um culto e dizer: nossa, que culto poderoso, nossa, foi muito bom. Mas se na segunda-feira a atitude da pessoa for a mesma, só ficou naquilo que foi bom, mas não teve mudança na vida da pessoa. Você ouve uma mensagem como essa aqui no canal do YouTube e você fala assim: eu vou botar em prática, eu vou buscar, Senhor, me ajuda a ter relacionamento com o Senhor. Eu não quero simplesmente conhecer, ter acumulação de informações. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não quero conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu quero ter intimidade com o Senhor por meio da tua palavra. Então você vai começar por meio da palavra e por meio do conhecimento e por meio do relacionamento. Você vai botar juntar tudo e botar em prática. Você vai começar a jejuar até onde você der conta, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Você vai tirar um devocional: Senhor, todo dia eu vou ler a tua palavra. Eu vou tirar um momento dentro do meu quarto ou na sala, vou dobrar meu joelho e falar assim: Pai, muito obrigado pelo dia, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelas vestes. Obrigado pelo emprego, obrigado por tudo, obrigado pela saúde. Você está sendo grato a Deus pelo que você está vivendo e pelo que Deus está proporcionando na sua vida. E você não está dando a glória a você mesmo. Eu acordei de manhã, eu fui trabalhar, eu voltei. Não, ou a diferença: Deus, obrigado por me acordar de manhã, por ter me sustentado, por ter me levado para o meu serviço, por ter me trazido, por ter me livrado, por ter me guardado, por ter abrido a porta, pela saúde que o Senhor me dá, pela força que o Senhor me dá para levantar todo dia de manhã. Veja bem que você está tributando a Deus toda a honra e toda a glória, porque o salmista Davi vai dizer: eu me deitei, eu me levantei, porque o Senhor me sustentou. Você entende isso? Que você deitou e levantou porque Deus te sustentou? Quantos livramentos Deus te deu durante o dia e você nem viu, nem percebeu? A Bíblia diz que o diabo, se fosse possível, ele nos engolia vivo de tanto ódio que tem da gente, tanta fúria que o diabo tem da gente. Você entende isso?
Então, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ser grato a Deus e começa a ter uma visibilidade de enxergar que tudo em nossa vida é Deus. Senhor, muito obrigado pelo ar que eu estou respirando, porque eu só estou respirando esse ar, é porque o Senhor me concedeu o fôlego da vida. Senhor, muito obrigado pela minha família, pelos meus filhos, que o Senhor me deu a condição de gerar os meus filhos. Obrigado pela casa, Senhor, que eu estou morando. Então a gente começa a ter uma gratidão tão grande, irmão, que a sua vida começa a fazer sentido, das pequenas coisas às maiores coisas. Eu terminei uma campanha com os irmãos de 7 dias de restituição. Irmãos, o que foi de irmãos que me mandou mensagem que o Senhor fez algo extraordinário na vida deles. E o que eu achei mais lindo, conferindo o microfone está ligado aí, irmãos. O que eu achei mais lindo de alguns irmãos, que coisas, às vezes, que a gente olha e fala, isso é normal. E não é. A pessoa colocou algo nas mãos de Deus durante a campanha e Deus foi lá e fez. A pessoa deu a honra toda a Deus. Você vê bem? A pessoa fala, Senhor, abre uma porta de emprego, está aqui, diante desse propósito. A pessoa entrega o currículo. Quando a porta se abre, a pessoa fala, Deus, muito obrigado, porque eu pedi ao Senhor este serviço. Uma coisa mais pequena da mais maior. Eu vi irmãos testemunhando. Isso me alegra e me incentiva todos os dias a continuar orando por todos vocês que me acompanham aqui no canal. Isso me incentiva porque, irmãos, eu oro, não é porque é obrigação eu orar. Eu amo orar. Eu amo falar com Deus. E se eu estou aqui hoje pregando para vocês, orando pela sua vida, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, é porque alguém orou pela minha vida. E esse alguém que orou pela minha vida, às vezes eu nem conhecia, nem sei quem é, mas Deus ouviu a oração e aqui eu estou, pregando a palavra de Deus. Então, tem pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas Deus te conhece. E quando nós oramos, que a gente fala, Senhor, vai de encontro com o irmão Roberto, vai de encontro com o irmão José, vai de encontro com a irmã Edicleide, vai de encontro com o irmão, a irmã Silmara, vai de encontro, Senhor, com a irmã Marli Vieira, vai de encontro, que a gente vai citando o nome dos irmãos. Nas minhas orações, sempre o Espírito de Deus traz no meu coração aqueles nomes que às vezes eu não estou nem lembrando, irmãos. Eu não falo isso para vocês, porque não é a honra, a glória, não é para mim. Eu estou orando e Deus vai trazer o nome na minha mente. Deus vai tomando tuas mãos, aquela irmã do canal, aquele irmão, e assim a gente vai orando, e assim é pessoas que Deus põe na nossa vida, no nosso caminho. Todos vocês, é Deus que coloca em nosso caminho, em nossas vidas. Então a gente vai orando e vai apresentando. Então, relacionamento com Deus nos faz a ser grato por tudo, irmãos, por tudo. Então, se você está com saúde, seja grato. Se você está enfermo, doente, fala assim, Deus, eu acredito que o Senhor vai me curar. E eu vou ser mais grato ainda ao Senhor. Então, entenda isso. Esses dias eu estava, mas minha esposa chegando de uma agência que eu fui pregar, e quando eu fiz o balão, tinha uma moça chorando. A gente retornamos. A minha esposa, por mulher, eu sou muito cauteloso, irmãos. Os irmãos veem que eu não sou muito de ficar postando coisas da minha família, coisas com eu gosto de separar um pouco o ministério com minhas coisas particulares, família, etc. Então, eu sou muito reservado em termos disso. Então, eu falei para minha esposa, vai lá, você que é mulher, que talvez se alguém me ver ali, orando por essa moça, talvez possa tirar uma foto, porque já tentaram me prejudicar demais, irmão. Pode tirar uma foto e falar, o pastor tá lá, vindo com uma moça ali. Então, eu falei para minha esposa, ficar dentro do carro, você desce, fala com ela, pergunta se ela quer ajuda, nós vamos levar na casa dela, vamos orar para ela, você vai orar para a vida dela, que você tem autoridade também de Deus. Eu vou estar aqui dentro do carro com as crianças intercedendo. Minha esposa fez isso, orou pela vida dela, conversou com ela. Deus repreendeu o espírito da morte que estava ali sobre a vida dela e o ajudamos conforme o Senhor nos proporcionou para que viesse a ajudar. Tem pessoas que Deus põe no nosso caminho. E minha esposa até falou bem assim, meu bem,
Mas de tantos carros que passou por ali naquele balão. Era num balão, irmão, um lugar muito movimentado, num dia de sábado. Agora essa semana, num dia de sábado, quantos que passou ali, mas não parou o carro para poder ajudar aquela moça. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus é isso. É aquela voz que ecoa lá dentro, para o carro, ajuda. Ela quer aquela voz que ecoa dentro da gente, ajude, ore por essa pessoa, faz um propósito, faz isso. Então, isso é ter uma intimidade com Deus. E isso não é conquistado do dia para a noite, irmão. Do dia para a noite. Abraão só foi chamado amigo de Deus, depois que já teve Isaac, depois que foi levado ao monte Moriá para poder oferecer Isaac, foi provado por Deus e aprovado. Foi provado por Deus e aprovado por Deus. Aí foi chamado no livro de Hebreus, amigo de Deus. Mas lembra lá atrás, em Gênesis 12, que o Senhor falou, lembra? O Senhor falou assim, sai do meio da tua parentela para que eu te mostrarei. O Senhor falou com ele, mas ele não é amigo. Porque amizade, intimidade com Deus, isso requer um tempo de você falando com Deus, ouvindo Deus e caminhando com Deus. Você vai adquirir uma experiência, uma intimidade com Deus. Com Deus falar contigo, você não vai ter dúvida a respeito da voz de Deus. Que esse vídeo possa ter te ajudado a você se aproximar mais de Deus, possa provocar sede em você ter mais intimidade com o Senhor, e pode contar com as nossas orações. Qualquer coisa, pode deixar na descrição aí, que a gente manda o WhatsApp, a gente ora e estamos aqui para poder te ajudar a você crescer espiritualmente. Também te convido a compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário do que você achou do vídeo, para que assim possamos continuar trabalhando aqui no canal, pregando a palavra de Deus e alcançando mais almas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe tua vida, tua família, e as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus.